Olá, iremos analisar o artigo de Amarílio Ferreira Júnior, História da Educação Brasileira da Colônia ao século XX, a unidade 2 que iremos apresentar, que é a Educação Brasileira na República, 1889 a 1945. Nosso grupo é composto por mim, Leonardo, Saula, Cíntia, Lauren, Júlia e Igor, e iremos discorrer sobre o assunto desta unidade. Bom, meu nome é Cíntia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nova escola e as reformas pedagógicas ali no século XX. O que são essas reformas? Bom, essas reformas, elas vêm influenciadas porque estavam tendo dificuldades escolares, ou seja, estava tendo uma educação ruim, não estava tendo uma educação de qualidade. E ali foi percebido isso ali entre o século de 1930 e 1970. Foi visto que em algumas partes do país estavam tendo uma educação precária, uma educação que não estava correta e também é igual eu disse, estava uma situação bem precária perante a educação. Então, eles pretendiam enfatizar o contexto social. O que é enfatizar o contexto social? Bom, essa nova tendência que eles estavam fazendo, esse novo contexto pedagógico, essa nova escola de ensino, essa enfatização social se diz a respeito daquele contexto de não só os ricos terem acesso à escola, mas sim também tirar aquele problema de classe social, que só os ricos tinham acesso à escola. Ou seja, eles também quiseram abrir a escola para aquelas classes dos filhos dos escravos, dos filhos de europeus. Então, e também acabar com a precariedade que estava nas escolas de ensino fundamental. Foi no final do século XIX, mas só foi dado início a partir do século XX. Então, eles vieram enfatizar novo contexto pedagógico, com novos conteúdos, novas formas de ensino, para tentar elevar o nível de conhecimento escolar, para tentar elevar também não só para a pessoa, mas também para aquele momento que eles estavam vivenciando, porque se eu não me engano, foi bem na época do movimento industrial. Ou seja, então a nova escola, ela vinha trazer conhecimento não apenas para a pessoa em si, mas também conhecimento para as pessoas terem mais educação, para obterem cargos melhores, cargos trabalhistas mais altos. Então foi isso que deu a nova ordem, que elevou a nova ordem, que foi ali entre o período de 1930 e 1970, que foi aderido, que foi percebido que estava em situação precária a escolaridade. Bom, mas não foi bem assim igual eles pensavam, que essa nova ordem, que eles iam conseguir colocar que todo mundo tivesse acesso à escola. Não foi bem assim, porque filhos das pessoas mais pobres, na época, infelizmente, eles nasciam já para o serviço, para o trabalho, até mesmo por causa do seu sustento. Então, as famílias preferiam que seus filhos, às vezes, tivessem acesso a mais ao trabalho por causa do sustento do que a escola. Então, isso deu um pouquinho de problema. E também, não só eles que eram pobres, mas também tinham os filhos dos europeus, que às vezes vinham para o país, mas viviam em meio à zona rural. E vinham mais para morar em fazendas. E naquela época não obtiviam aquela situação de que quem morava na fazenda tinha como ir para a escola todos os dias e ter acesso a uma educação. Então, eles também não teve acesso, eles também não conseguiram
absorver essa nova ordem, absorver isso que eles fizeram de querer juntar o social, de querer tirar aquela desigualdade social. Então, teve um pouquinho de problema aí por causa desses das situações de que os filhos dos mais pobres vivenciam infelizmente para o trabalho e os filhos dos mais ricos viviam mais em fazendas, então teve esse problema. E o outro caso também é que os professores daquela época, eles estavam acostumados a passar uma educação mais básica, eles não estavam acostumados com essa nova ordem. Então, de repente, vem essa nova ordem, o que eles têm que passar para o seu aluno? Então, isso aí, eles deixaram a desejar, porque não foi devidamente passadas para os professores da época, para eles poderem ensinar os seus alunos aquela nova educação, aquela nova pedagogia. Então, deixaram muito a desejar por conta disso, porque não foi passado devidamente aos professores como era para ser e como ia ser ensinado essa nova escola, essa nova ordem pedagógica. Mas também podemos tirar que mesmo em meio a esses tantos problemas, essa nova ordem valeu, ou seja, ela nos ensina até o dia de hoje, ela trouxe sim uma evolução educacional, ela trouxe um novo jeito de educar, uma nova maneira de elevar o nível escolar, foi bastante expressivo, principalmente porque eles queriam ter uma proposta pedagógica mais de nível mais consagrado como um nível que realmente foi educado, um nível que realmente a pessoa aprendeu, a pessoa cresceu e ela teve um nível escolar melhor. E essa nova proposta, ela se deu por isso mesmo, para agregar esses princípios, porque para agregar que as pessoas pudessem que elas pudessem ter novos cargos com melhor escolaridade, ter novos acessos. Então, assim, não só os ricos, mas também os pobres. E é isso. Por isso que teve essa nova ordem, essa nova escola, porque a situação estava mais precária. E com essa nova ordem, teve sim uma mudança melhor nas escolas, que aderimos até os dias de hoje. Continuando o nosso trabalho, essa reforma que se deu a partir de 1930, acabando com a política do café com leite, do coronelismo, Getúlio Vargas sobe à presidência e começa uma reforma educacional, onde ele é a primeira vez que cogita a ideia de ser criado o Ministério da Educação. Aí ele lança 3 eixos que começam a ser desenvolvidos no Brasil, onde a educação passa a ser ampla a todas as partes da sociedade, entre aspas, porque não deixa de ser um estudo mais abrangente para quem tem mais condições e um mais simples para quem é da classe menos favorecida mesmo. Mas a partir daí começa já a ser uma educação, digamos que para todos. E Júlia? o que você acha? Algumas medidas educacionais foram criadas, como a Lauren disse. Criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, cujos 63 primeiros titular foi o Francisco Campos. Segundo, decretou o fim da laicidade nas escolas públicas primárias, secundárias e normais. Implementou a primeira reforma educacional de caráter nacional. Ou seja, essas 3 medidas com o intuito de que essa educação conseguisse chegar a todos de alguma forma. Só que mesmo com essas medidas, o sistema educacional, vamos dizer assim, ele não era democrático, porque nem todo mundo tinha condição de ter acesso a essa educação. O primeiro titular do Ministério da Educação foi Francisco Campos. E é importante lembrar que ele tinha uma ligação direta com a Igreja Católica. Tendo essa ligação direta com a Igreja Católica, consequentemente, essa Igreja Católica ia influenciar nas metodologias educacionais das instituições públicas de ensino.
com a criação de ensinos religiosos. Ou seja, isso também se tratava de uma culturização, porque imaginem o Brasil sendo um polo de colonizadores, onde vinham italianos, alemães, italianos e portugueses, a quantidade de cultura miscigenada que tinha aqui. E a igreja, ao entrar com esse recurso de ter o ensino religioso como uma matéria na grade curricular dos alunos, é uma estratégia de aculturização. Saula? Basicamente, a gente sabe que o governo fez bastante estrutura para poder ter, como se fala, precisava de crescimento, o capitalismo e a economia do país precisava girar, e por isso aumentou as estruturas, tanto escolares como universitárias. E dessa forma fez com que mudasse todas as grades escolares para que, seguindo a pirâmide hierárquica, né, que a igreja fosse o centro e que o governo conseguisse manipular e controlar as crianças da época, tendo assim futuramente as suas mãos de obras, entendeu? Tudo virou em círculo do dinheiro. É interessante a gente falar também, trazer essa intertextualidade para a vida real, que seria a questão que a gente discutiu essa semana sobre a inserção do aluno e a exclusão do aluno, entendeu? Basicamente, o governo lapida o aluno para que ele seja uma das... Isso. Seja basicamente uma roda giratória para que não pare o mercado de trabalho no mundo, entendeu? Tanto é que mais na frente vai falar disso, o estudo ele não deixa de ser elitizado. Os cursos de medicina, engenharia e direito ainda só são cabíveis a quem consegue manter esse estudo. E quem começa lá na frente, a gente ainda vai falar isso, quem segue para fazer o técnico na parte de industrialização, administrativo, não pode fazer esses cursos superiores. Fica só nessa parte mais do técnico mesmo. Porque, querendo ou não, a gente precisa de líderes, igual a Lauren falou, a gente precisa de líderes e precisa dos trabalhadores também. Então, é como se tem uma teoria muito interessante que fala: se você nasceu pobre, você morrerá pobre. Você nasceu rico, você morrerá rico. Ou seja, você nasceu para aquilo, a sua função é aquilo, é liderar e pronto. Você nasceu para trabalhar, nasceu num berço nobre, a sua função é a mão de obra, é o trabalho. E sendo nosso trabalho. Eu primeiro? Pode. Então, agora eu vou ler um pedacinho do texto e eu acho ele muito cabível na intertextualidade com a atualidade que a gente vive. Pascoal Leme diz que o projeto da escola nova era algo muito à frente de seu tempo, ou seja, uma utopia, um projeto não realizável. Pascoal reforça essa visão ampla do futuro. A educação não tem, sem essa visão ampla do futuro, a educação não tem sentido. Ou seja, hoje a gente tem a implantação da BNCC em 2015. Do mesmo jeito que Pascoal lançou essa visão de que a escola nova era algo à frente do seu tempo, a BNCC vem da mesma forma, com a grade curricular extensa para o curto tempo de aula que o aluno tem. Então, a BNCC está sendo um planejamento utópico, que, a ver de muita gente, é utópico, mas na realidade ele é uma visão para o futuro. Sim, essa parte que você está falando, te cortando um pouquinho, mais falando, chega a ser aquela parte que o Fernando de Azevedo escreve o manifesto e depois ele vai ser criticado por algum dos escritores falando que ele estava muito além da realidade da educação naquela época, quando ele escreveu esse texto.
porque ele queria reformas, ele queria mudanças que até hoje, nos dias atuais, que a gente pode falar que é 2020, ainda não aconteceram, e é coisa que ele falou que era para acontecer. Essa é a questão de visão. Infelizmente, tem que planejar um futuro que não é cabível ao momento para chegar próximo àquilo planejado. Para se espelhar, de certa forma. Ter uma Isso. direção. Com todos os procedimentos que foram tomando, todas as reformas políticas que foram se dando, nós chegamos a uma dualidade do sistema educacional imposta pelas leis orgânicas. E nós temos dois campos polarizados, que é a educação propedêutica e a instrução para o mundo do trabalho. Então, nisso a gente entende como o campo da educação ele tem uma linha produtivista. O quê? Essa linha produtivista ela tem a função de formar pessoas para o campo de trabalho. Então, essa é a realidade desse período. A formação de pessoas para o campo de trabalho, para as indústrias, para o campo. Com as leis orgânicas, é como a gente até comentou mais cedo, é como se fosse o nosso ensino médio agora, dividido em Fundamental 1, 2, o médio e depois chega para o superior. Só que buscando a parte que a gente tem os técnicos hoje, que era a mesma coisa que era antes, ao invés do superior, você faz um curso técnico. Tanto é que finalizando a nossa... né? Em 1944 foi criado o Senai, que era a instituição para a formação de curso técnico. E 4 anos depois, em 1942 foi criado o Senai, em 1946 foi criado o Senac, levando a esse ensino técnico que a gente tem hoje, e o Senac prevalece até hoje na educação. Então, assim, são quantos anos que o Senac, com esse curso profissionalizante, técnico, ele se mantém? É verdade. E o quanto ele é interessante a gente falar sobre isso. Pode falar. É interessante a gente falar sobre isso também, porque tem muita questão também do governo não poder ser questionado, ou seja, o trabalhador não poderia questionar essa mão de obra, esse curso que era favorecido a ele. Tanto que a questão, o método de votação, na época, ele era feito ou aberto, os analfabetos não poderiam votar, e ele era feito um voto aberto, não era sigiloso igual é hoje em dia, entendeu? Ou seja, quem votasse contra aquela ideia, aquela situação que era implementada pelo governo atual, pela política, praticamente era exilado. De alguma forma, eles conseguiam atingir as pessoas naquela época, entendeu? Tanto é a questão da escola nova, que ficou no papel durante quase 100 anos e depois começou a entrar em vigor. E com isso o governo tinha uma justificativa muito tirando dele do rumo, ou seja, ele culpava os pais e os responsáveis pelas crianças pela evasão, a não procura do estudo, porque o governo ofereceu, porém não foi requisitado. Então, quando nós vamos falar da educação para os ricos, a gente lembra de elite. Nós temos as elites burguesas, nós temos as elites políticas, nós temos diversas vertentes de elites. E a educação, quando era disponibilizada, ela tinha muito mais acessibilidade para quem era rico, quem era da elite, quem estava nessa vertente política, industrial, burguesa. E essas pessoas elas tinham muito mais acesso. Tanto é que, para vocês terem uma noção, que os cursos de direito, medicina, engenharia, elas
praticamente estão em tempo integral. E quando você pensa assim, mas se esse ensino é para a educação integral, como que os trabalhadores, como que os filhos de trabalhadores ingressariam nessa instituição? Vocês podem ter essa noção que até hoje mesmo, esses 3 cursos, eles sempre estão em horários inacessíveis para quem trabalha. Ou seja, a classe trabalhadora, que não é da elite, fica fora dessas possibilidades de estudo. Ainda bem que aconteceu outras que os cursos fossem flexíveis em outros horários. Mas ainda assim a gente vê que isso acontece, uma educação elitizada. E sem falar que isso ainda foi dividido em 2 escolas. Tinha a escola para os ricos, que ela era o grupo escola, que era destinado a todos esses que você falou, que era a burguesia. E também tinha a escola nova, que era destinada para a formação de professores, ou seja, desde antigamente, não é algo novo que o professor é estereotipado em relação aos demais cursos, aqueles que demandam de maior poder aquisitivo. A escola nova era criada somente para professores, ou seja, depois da proclamação da República, para educar aqueles, para continuar a educação do Brasil. Eu queria também falar, que o caráter dessa elitização da educação brasileira se posicionava em 3 pontos. Caráter enciclopédico, era mais propedêutico para o ensino superior, inacessível pela sua natureza ao jovem de extração social originária das classes subalternas. Então, nesse terceiro caráter, vocês podem identificar que ela era inacessível à sociedade de extração social, ou seja, aquelas pessoas que eram da classe baixa, da classe subalterna, da classe dos trabalhadores. E vale lembrarmos também que nessa mesma época era utilizado a metodologia de decoreba, né? Que infelizmente até alguns anos atrás ainda se utilizava dessa metodologia na rede de ensino, que era onde o professor falava e o aluno somente prestava atenção e absorvia aquele entendimento. Ele não tinha a escolha de opinar, a escolha de questionar. O professor era o superior da classe. Tinha algumas classes também que tinham até um nível elevado para a área do professor, para que assim respeitasse a sua postura de professor. Só mais uma coisa. Essa década de 1930, ela ficou marcada pela, como diz aqui, pela disputa ideológica entre católicos e liberais. Ou seja, mais uma vez, nós estamos vendo que nesse período está marcado pela disputa da Igreja Católica em ter o comando da educação. Isso porque... Licença, Júlia. Isso porque no capítulo, na unidade 1 do livro, é citado que a Igreja Católica, assim que os padres vieram para o Brasil para colonizar os índios, aculturar, aliás, eles começaram a pedir dinheiros aos fazendeiros ricos que migraram para cá para abrir escolas. Porém, em nome do governo, eles pediam, porém eles não receberam. E após isso, eles começaram a pedir para a igreja. Ou seja, a disputa política foi aumentada porque a igreja ela estava tendo maior arrecadação do que o governo. Foi onde aconteceu dos padres serem expulsos do Brasil. Porém, a educação religiosa ainda voltou com o catolicismo e tudo, mas dessa vez um pouco mais suave. Mas ainda assim, o domínio cultural é da igreja.
Sim, com certeza. Ainda mais quando os líderes políticos eram de influência católica. Então é isso, Certinho. pessoal. Ficou show. Aquele abraço. E não esqueça de deixar seu joinha. Então, beijo do gordo. Comente, curta. Muito obrigada a todos pela participação e aos componentes do grupo também. Trabalho com vocês, tá? Show. Gente, tchau. Pode falar, Laura, você tá rindo? Gente, eu tô rindo, mas vai dar Não medo de fala estar não, faz. Tá nervosa? São apenas A Laura trabalhos saiu? eletistas. Pois é, não tô vendo a Laure mais. Ô, gente, tá difícil aqui porque a letra é de médico. Ah, Os ricos e eu falo dos pobres, porque eu adoro dar uma de coitadinho. da educação pros ricos, que eu não sei falar disso, não. Não, mas eu vou empolgar. Deixa então, eu 3, 2, 1, vai! Vai, Júlia. Que